Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo a essa live. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o calcanhar de Aquiles de muitos produtores de conteúdo e eles não fazem a menor ideia do quanto essa questão atrapalha no desenvolver de uma fala poderosa com a sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade ou o problema que é para muitos a fala rápida. Por que falar rápido é um problema se você quer ter uma fala poderosa? Se você está pela primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou Valéria Anjos e ajudo produtoras de conteúdo a terem uma fala poderosa. Mas Val, o que é uma fala poderosa? Uma fala poderosa é uma fala que transmite confiança, autoridade e tudo isso sem você perder a sua naturalidade no momento em que estiver produzindo o seu conteúdo, compartilhando o seu conhecimento. Então, se você se identificou com esse assunto, seja muito bem-vindo a essa aula e hoje você vai descobrir por que falar rápido é um problema se você quer ter uma fala poderosa. Alguém aqui que está ao vivo se identifica com uma fala rápida? Fala aí, Val, esse negócio de falar rápido acaba me pegando e é um problema para mim. Falem aí nos comentários e ao longo dessa nossa live, se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para escrever aqui, que eu vou ajudando vocês, apoiando e respondendo as dúvidas. Bora lá. Val, o que é uma fala rápida? Importante a gente trazer essa definição. Por quê? Porque algumas pessoas elas acabam confundindo e às vezes têm até medo e inseguranças com relação à velocidade de fala. Então, hoje nós vamos tratar da velocidade de fala. E o que é uma fala rápida? E aqui que eu quero trazer um ponto para vocês. A fala rápida é um aspecto relativo na nossa comunicação. Como assim, Val? Porque em algumas regiões do Brasil, por exemplo, determinadas pessoas podem ter a percepção de que você está falando rápido ou devagar. Então depende muito do ambiente em que você está. Então a fala rápida, ela depende desse aspecto social, digamos assim, porque cada região tem um modo de comunicar. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês quando a gente viaja, chega num determinado lugar e as pessoas elas às vezes não conseguem entender o que a gente está falando. Ou quando a gente chega no nosso destino de viagem, a pessoa fala assim, mas repete aí o que você falou porque eu não consegui compreender. Às vezes esse aspecto de não compreensão está relacionado a nossa velocidade de fala, com o jeito que nós estamos falando e principalmente com se está mais acelerado ou menos acelerado do que aquelas pessoas estão acostumados a nos ouvir. Quando nós migramos para o digital, quando nós começamos a produzir o nosso conteúdo aqui na internet, a gente está produzindo esse conteúdo e a gente quer alcançar pessoas do Brasil inteiro, pessoas do mundo inteiro. Então, a velocidade de fala é algo muito importante de você considerar. Por quê? Porque as pessoas só vão conseguir te compreender se elas conseguirem acompanhar aquilo que você está falando. Mas tem algo que é um problema quando a gente vem produzir conteúdo aqui na internet, que as pessoas acabam confundindo. Elas confundem o quê, Val? Elas acreditam que para manter a atenção da audiência, elas precisam falar muito rápido. Então, muito cuidado para quando você está na frente da câmera e você fala assim, ah não, hoje em dia as pessoas estão em um mundo tão acelerado, com muitas distrações e por causa disso eu preciso falar rápido. Gente, muito cuidado, assim é um sinal vermelho de alerta. Esse não deve ser o seu motivo para querer aumentar a sua velocidade de fala. Não confunda aumentar a velocidade de fala com manter a atenção da sua audiência. Por quê, Val? Porque para a pessoa
começar a assistir um vídeo, uma live sua e permanecer até o final, ela precisa compreender o que você está falando. Se nós não entendemos, a gente não continua assistindo, a gente se desconecta. Quando você começa a falar muito rápido, quando você começa a falar muito rápido, o que vai acontecer? As pessoas não vão compreender aquilo que você está falando. E algumas pessoas falam tão rápido que elas chegam até passar uma sensação ofegante. Sabe quando a gente vai assistir uma palestra e o palestrante está meio ofegante e a gente está ali sentindo aquela energia, o modo como ele está falando, nós também entramos em um estado e a gente fica meio ofegante. A mesma coisa acontece com a nossa audiência. Às vezes, por mais interessante que seja um conteúdo, pelo modo como aquela pessoa fala, pela rapidez, às vezes ela fica muito acelerada, falando muito rápido, a gente sente esse afobamento. Parece que aquela pessoa que está falando está ofegante ou está até mesmo perdendo o ar. E eu já contei para vocês, eu gosto sempre de relembrar que na fala nós temos muito presente os neurônios espelho. Então, por mais que eu esteja só assistindo aquela pessoa, quando eu olho, eu começo a ter aquelas sensações. E ninguém quer assistir uma aula para se sentir mal, para se sentir ofegante, sair do vídeo, a pessoa desconecta e sai. Então, a gente precisa ter muita atenção a essa velocidade de fala. Falar muito rápido pode despertar sensações muito ruins na sua audiência. Ficar sem roteiro é um grande sabotador, exatamente. O Moscatelli trouxe esse ponto da questão do roteiro. E por que a gente fala rápido, Val? Nós falamos rápido ou aumentamos muito a nossa velocidade quando nós estamos inseguros de algo. Toda vez que a gente está diante de uma plateia, mesmo que seja uma plateia digital, como eu estou aqui fazendo essa live para vocês nesse vídeo, quando nós estamos diante de alguém e estamos compartilhando o nosso conteúdo, quando nós estamos produzindo ali o nosso vídeo e nós estamos inseguros, nós vamos tender a falar mais rápido. É muito natural. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem. Eu gosto sempre de testar formas diferentes de fazer lives, porque tudo é importante, é o meu trabalho. Então, ontem eu comecei a testar um jeito novo de fazer live. Quem aqui estava na live de ontem, talvez vocês não tenham percebido, mas a minha velocidade de fala ontem foi muito maior do que a velocidade de fala hoje. Por quê? Porque era um dia que eu estava testando um roteiro novo. Eu sou uma pessoa que preciso do roteiro para fazer as minhas lives. Eu me sinto muito mais segura. Ontem, como era um roteiro novo, bate aquele friozinho na barriga. Então, eu falei com uma velocidade de fala fora do meu padrão normal. Não sei se vocês conseguem perceber, mas para mim ficou muito claro. Falei, caraca, ontem eu falei rápido. Quando a gente termina a live, a gente dá aquela analisada e eu me escutando, eu tinha total noção que eu estava falando muito mais rápido do que o normal. Por causa do quê? Porque tinha algo ali que me deixou um pouco insegura, que era um roteiro novo na hora de fazer a minha live. Então, quando nós simplesmente ligamos a câmera, apertamos o play e começamos a falar sem um roteiro, nós nos sentimos inseguros e por consequência disso nós tendemos a falar muito mais rápido. Então, o roteiro é algo que nos ajuda demais. É preciso, sair desse modo, eu acredito que é um dito popular, é um mito, que você vai sentar, ligar a câmera, apertar o play e vai sair, o seu conteúdo vai sair. Não funciona dessa forma, gente. Por mais que você tenha dado aulas por anos no presencial, como eu fiz, quando a gente está aqui no digital, a linguagem é a mesma, mas o modo de comunicar é diferente.
Então a gente precisa estar atento a esses detalhes para a gente não prejudicar a entrega do nosso conteúdo. Então se organize, anote os pontos principais, estruture aquilo que você vai compartilhar. Eu gosto sempre de dizer que a segurança mora na preparação. Quando nós nos preparamos, nós nos sentimos muito mais seguros. E quando nós estamos seguros do conteúdo que nós queremos compartilhar, a gente não vai correr na hora de falar. Eu gosto sempre de dizer que aqui na internet a gente não se aproxima, às vezes a gente até se conecta, mas a gente não vai comprar de pessoas que tenham alguns pequenos sinais que nos lembram infantilidade. Se você lembrar de uma criança falando, como que criança fala? Gente, criança fala correndo. Ô tia, eu tenho 2 sobrinhos, eles falam muito rápido. Criança fala correndo porque ele quer tudo pra ontem, quer brincar, quer fazer isso e tal. Às vezes eles ligam, eu falo, calma, fala devagar pra tia entender. Criança fala muito rápido. Quando você fala muito rápido, na hora que você está compartilhando o seu conteúdo, a sensação que você desperta na sua audiência, o que a pessoa sente, pode ser infantilidade. E nós não queremos comprar de alguém que transmita essa sensação, porque criança, a gente quer cuidar de criança, a gente não quer ver autoridade naquela criança, inconscientemente. Então, é preciso ficar atentos à velocidade da nossa fala. Principalmente quando nós estamos produzindo conteúdo. Por quê? Porque se você fala muito rápido, a sua audiência não vai compreender o seu conteúdo. E se a sua audiência não compreende o seu conteúdo, a sua audiência não vai conseguir colocar em prática esse conteúdo. E quando a sua audiência não coloca em prática aquilo que você está compartilhando, vai ficar muito mais difícil dessa audiência se transformar em compradores, em serem os seus alunos. Então, são pequenos ajustes que a gente vai equilibrando para manter a nossa velocidade de fala adequada. Por que hoje eu resolvi falar sobre essa questão da velocidade de fala? Porque eu sinto que é algo que as pessoas acabam pecando demais na entrega do conteúdo delas. E quando eu falo sobre velocidade de fala, eu quero trazer para vocês uma reflexão de como a velocidade de fala, não existe uma velocidade de fala certa, nem uma velocidade de fala errada. Como assim, Val? Explica isso melhor. Um dos trabalhos que eu faço é ajudar os experts, os especialistas, a trabalharem os CPLs dele, aqueles vídeos de venda, aquelas semanas, aqueles desafios. Então a gente senta junto e nós vamos ler, nós vamos analisar a fala, a velocidade, a comunicação. Todos esses aspectos são muito importantes, porque aqueles vídeos, eles são estratégicos. Eu acredito que quem está me assistindo aqui tem total clareza sobre isso. Os CPLs são vídeos muito importantes, eles são estratégicos. E a velocidade de fala é algo que a gente precisa prestar muita atenção em todos os vídeos que a gente faz, em todas as lives e principalmente nos CPLs. Então, acredito que tem 1 mês e meio, 2 meses, eu estava sentado com essa minha cliente, analisando os CPLs dela, a gente trabalhou a velocidade e qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ela? Qual é a média de idade da sua audiência? Ela falou assim, Valéria, agora você vai querer trabalhar avatar? Eu falei, não, eu quero saber aqui com quem que você está falando. Por que é tão importante a gente saber com quem que a gente está falando? Porque pela média de idade, a gente adequa a nossa velocidade de fala. Como assim, Val? Vocês sabem que o processamento cognitivo, que o nosso processamento das informações, o jeito que a gente entende, varia de acordo com a idade. Se você tem uma audiência jovem, é importante você trabalhar um tipo de velocidade específico. Se você tem uma audiência de mulheres, de mães, é um outro tipo de velocidade.
Se a galera que te segue é uma galera de 40, 45 anos, 60 anos, é importante você trabalhar um outro tipo de velocidade. Vai, que diferença faz isso? Isso faz muita diferença quando você está ali compartilhando o seu conteúdo. E para essa minha cliente fez muita diferença, por quê? Porque a galera que seguia ela era uma galera para mais de 40, 50 anos. Então vocês compreendem que para essa pessoa com mais de 40, 50 anos entender essa mensagem, assimilar, internalizar aquela informação, ela não podia falar muito rápido. Porque se ela tem uma velocidade de fala muito acelerada, essas pessoas, que é a maioria do público dela, não vai se conectar. E a gente ajustou a velocidade, ficou massa, ficou legal. Ela mandou pro editor. O que o editor pensou? E para ele, que era um cara super jovem, ele falou: gente do céu, esse vídeo aqui tá muito lento. E o início aqui ficou muito lento. O que o editor de vídeo fez? Foi lá e acelerou a fala dela. Com o vídeo editado, ela me manda o vídeo para eu dar uma assistida e entender como é que estava aquele vídeo. Eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. A parte mais importante, que é o início, que é a apresentação, que é ali onde você mostra a sua autoridade, a sua história, tá acelerado. Por que tá acelerado? Ah, o editor acelerou. Eu falei, isso aqui não pode estar acelerado. Porque se logo no início daquele CPL, a audiência dela, que tem mais de 40 anos, está assistindo um vídeo que começou muito rápido, ela fala, cara, esse conteúdo eu não vou conseguir acompanhar. Então, esses ajustes a gente faz o tempo inteiro. E eles têm um reflexo lá no resultado, que no resultado de quem está aqui produzindo conteúdo é a venda, faz total diferença. Então é importante vocês ficarem cientes de como a nossa velocidade de fala reflete no modo como as pessoas vão receber os nossos conteúdos e também vão querer ficar mais perto da gente, comprar os nossos cursos, as nossas mentorias depois. Então é por isso que eu quis trazer esse ponto aqui para vocês ficarem presentes de como faz diferença a gente perceber e cuidar da nossa velocidade de fala. Tem muita gente chegando aqui a Gi, sejam todas muito bem-vindas. Ficou claro essa relação entre a idade da nossa audiência e a nossa velocidade de fala? Ficou perfeito. Então, eu quero que vocês comecem a observar a sua audiência e vá percebendo e vá ajustando. E aqui a gente vai falar sobre isso, como que a gente trabalha sempre, como que nós podemos melhorar e desenvolver uma velocidade de fala adequada, que é adequada para a gente e para a nossa audiência. Então, como que você começa a perceber a sua velocidade de fala? Primeiro ponto muito importante, você precisa se escutar. Porque toda vez que você se escuta, tanto no momento em que você está produzindo o seu conteúdo, ali ao vivo, que nem aqui estou falando, comece a desenvolver o que eu chamo de escuta ativa. É você falar e ir se escutando, porque a escuta ativa é que vai te ajudar a guiar a sua velocidade de fala, é tipo o GPS, ela que vai falar, olha, aqui você acelera um pouco mais, aqui você diminui. Por quê, gente? Porque não é só você manter a mesma velocidade. Quando você mantém uma mesma velocidade do início ao fim da sua fala, essa fala fica uma fala monótona, sempre no mesmo tom, na mesma velocidade. Nós vamos variar a nossa velocidade. Por isso que eu falo para vocês que não existe uma regra. Ah, velocidade X. Não. Você conhecendo a sua audiência, se conhecendo, vendo se você é uma pessoa que tende a ter uma velocidade de fala menor ou se você é uma pessoa mais dinâmica, mais energética, que tende a ter uma velocidade de fala muito mais acelerada. Quando você se escuta, você começa a equilibrar. Ah, Val, é muito difícil esse negócio de se escutar.
Eu não consigo me escutar porque quando eu estou fazendo um vídeo, eu estou prestando atenção na minha postura, eu estou prestando atenção nos comentários, eu não posso esquecer nada que eu vou falar, é muito difícil esse negócio de se escutar. Gente, é importante a gente definir quais são as nossas prioridades no momento em que nós estamos produzindo o nosso conteúdo. Abrir uma live, fazer um vídeo só para despejar conteúdo na nossa audiência, só para fazer o check que você cumpriu, que você fez, é melhor você nem fazer. Então comece a estabelecer pequenas metas. Ai, Val, eu falo muito rápido, meu Deus do céu. Então coloca ali um lembrete, eu gosto sempre de trabalhar com essa questão do lembrete, para você se escutar e ajustar a velocidade. E o mais importante, não deixe para fazer isso só no momento em que você estiver na frente da câmera produzindo seu conteúdo. A nossa fala aqui no offline, ela é um reflexo da fala que a gente tem no online. Então vamos começar a aplicar tudo que a gente aprende aqui com relação à fala e à comunicação no nosso dia a dia. Porque quando a gente faz dessa forma, fica muito mais fácil. Então lembre-se, sabe? Coloca nota, coloca um lembrete no celular quando você estiver conversando com as pessoas para você ir controlando a velocidade. Se você estiver conversando com o seu filho, que é criança, que está ali cheio de energia, você vai tender a falar um pouco mais rápido. As crianças, elas, sabe, a gente precisa, o tempo de atenção delas é muito curto. Então, se você tem filho, se você tem criança perto de você, comece a trabalhar uma fala mais rápida, mais acelerada para você perceber. Porque não é só aumentar ou diminuir a velocidade, é você estar presente, é você perceber. Então, com o seu filho, com os seus sobrinhos, testa essa questão de uma fala mais acelerada, mais rápida. Quando você for conversar com os seus tios, com os seus pais, com os seus avós, fique presente para essa comunicação. Diminua um pouco a velocidade, olhe nos olhos ali dos seus pais, dos seus avós, para ver se eles estão realmente compreendendo o que você está falando. Porque aquilo que sai da nossa boca é algo muito importante, ninguém fala abobrinha por aí. A mesma coisa acontece com a nossa audiência. Quando nós falamos muito rápido, o que nós estamos fazendo inconscientemente é dizer para aquelas pessoas que aquilo que a gente está falando não é importante. E tudo aquilo que nós produzimos, a gente sabe que tem um valor muito grande. É um conteúdo muito rico, que vai transformar a sua audiência. Mas você precisa ficar presente para o modo como você está entregando esse conteúdo. Porque se você faz correndo de qualquer jeito, a sensação que a audiência tem é que esse conteúdo é de qualquer jeito. Então comece, observe como que você fala no dia a dia com as pessoas. E vá treinando isso, vai ajustando. No bom dia que você dá para o porteiro do prédio, na padaria. Tem gente que fala, bom dia. Bom dia. Bom dia. A pessoa não abre a boca, ela resmunga, ela não fala. Ela resmunga. Tem produtor de conteúdo que passa uma live inteira resmungando. Quem vai querer parar para ouvir, aplicar e analisar uma pessoa que não fala, resmunga? Quando uma pessoa resmunga, o que a gente pensa? Credo, essa pessoa não quer me escutar. Essa pessoa está chateada. Mas às vezes nem você sabe que está resmungando. Então o que a gente faz, Val? Reassista os seus vídeos. Volta lá, reassiste aquele vídeo, vê se você está falando ou se você está resmungando. Como que está a sua velocidade? Está muito rápida? Está parecendo que está lá com aqueles negocinhos que a gente coloca para aumentar a velocidade dos vídeos? Deixa para a pessoa acelerar o seu vídeo se ela quiser. Não precisa você acelerar. E não confunda querer falar mais rápido para manter o ritmo, para manter a atenção das pessoas. Porque toda vez que você faz isso, você acaba afastando as pessoas de você. E pior, você acaba prejudicando muito a sua voz. Uma outra cliente que eu tive, ela passou por uma análise e quem analisou o CPL dela falou o seguinte: querida,
você está falando muito devagar. O que ela escutou? Falou, gente do céu, a partir de hoje, então, eu preciso acelerar a minha fala. No momento em que eu estou produzindo um vídeo, nos meus CPLs, ela começou a falar muito rápido. Qual foi a consequência disso para ela? Ela teve um comprometimento da voz muito significativo. Por quê, gente? Quando nós falamos mais rápido, a gente vai usar muito mais ar. E às vezes as pessoas, a maioria de nós, eu não sei quem, trabalha essa capacidade respiratória. Quando você fala muito rápido, você precisa de mais ar. E se você não tem esse ar aqui, você não trabalhou a sua capacidade respiratória, você vai aumentar muito o seu esforço vocal. E o que vai acontecer? Você vai ficar sem voz. Então, antes de acabar o lançamento dela, ela já estava assim, com a voz extremamente comprometida. Eu sentei para conversar com ela, falei, mas o que aconteceu? Ela falou, porque na última análise falaram que eu estava falando muito devagar. Eu falei, gente do céu. A gente precisa ajustar essas questões. Porque o que ela fazia não é que ela falava muito rápido, gente. Ela não fazia pausas. Era outra coisa. Ela não estava falando devagar. Aqui, ao invés de fazer uma pausa, ela juntava uma fala na outra. E a gente foi trabalhar essa questão. Tinha uma questão regional também. Ela vinha de uma região do Brasil que lá as pessoas tendem a falar uma velocidade diferente das pessoas do sul. Então, é importante a gente ficar presente para isso. Não é só sair por aí querendo falar mais rápido, sem saber como falar mais rápido, porque as consequências são bem severas para a sua voz, para a sua saúde e principalmente para a sua audiência. Tudo certo aí? Ficou claro essa questão para vocês? Do que fazer? Que o primeiro passo que a gente precisa fazer é se escutar. E a partir do momento que a gente começa a se escutar, nós vamos começar também a adequar a nossa velocidade de fala. Adequar com a nossa audiência, com quem está nos ouvindo. Me contem aí, tô vendo a caretinha de vocês, dando risada. Fechado? Ótimo. Então, vamos continuar aqui. Eu quero trazer para vocês ficarem presentes, deixar o mais claro possível, o que acontece quando algumas pessoas, elas assistem um vídeo e ela fala assim, nossa, mas essa pessoa fala muito rápido. Às vezes a pessoa não está falando muito rápido, mas essa pessoa não faz uma pausa entre uma fala e outra, entre uma palavra e outra. Ela junta tudo. Quando nós juntamos as palavras no momento em que nós estamos falando, às vezes quem escuta tem a sensação que nós estamos falando rápido por causa disso. Então, essa era uma das questões que aconteceu com essa minha cliente que esforçou super a voz. Por quê? Porque ela começou a juntar uma palavra na outra. Eu quero que quando vocês escutarem o áudio de vocês, reassistirem o vídeo de vocês, se vocês acabam juntando uma palavra na outra. Por quê? Cada palavra tem um significado importante. E por que não é legal juntar uma palavra com a outra? Porque você atrapalha a compreensão de quem está te assistindo. Começar a ficar presente. Se você, às vezes você fala assim, não, Valéria, mas eu não falo rápido e as pessoas não entendem o que eu estou falando. Talvez você esteja juntando uma palavra na outra. E quando nós juntamos uma palavra na outra, nós comprometemos a compreensão daquela mensagem. Porque cada palavra tem um papel na nossa frase, na nossa explicação, na nossa explanação. Então, comece a observar as pausas. Você finalizou um raciocínio? Faz uma pausa. Uma palavra não é grudada na outra. Saboreie as palavras no momento em que você estiver falando. O que é saborear as palavras, Val? Quem é minha aluna de que está aqui assistindo, inclusive, vocês devem se lembrar. A Val fala pra gente saborear as palavras. É cuidar das palavras, é você abrir bem a boca e falar aquela palavra bem articulada.
Porque quando você articula bem essa palavra, você está respeitando o tempo daquela palavra. E quando você faz isso, você começa a variar muito bem o tom quando você está falando. Existem algumas palavras que a gente dá mais ênfase, existem outras palavras que a gente dá menos ênfase porque ela não é tão importante naquele contexto. E assim, você controla a velocidade da sua fala, fica uma fala dinâmica. Aí, gente, peraí, acho que eu vou ter que ligar o ar. Tô com muito calor. Eu fico morrendo de frio antes de vir fazer a live. Aí eu fecho tudo para não ter muito barulho, coloco umas roupas de frio, porque aqui tá frio, e aí eu fico morrendo de calor. Ai, ai. Então a gente precisa ficar muito atenta a esse tempo das palavras, porque quando a gente articula bem essa palavra, nós não vamos comprometer a velocidade. A pessoa vai conseguir entender, vai ficar claro, não vai ficar chato, muito menos enfadonho para quem estiver te ouvindo. Tá fazendo sentido aí para vocês? Me contem. Se vocês tiverem alguma dúvida também, falar, ih, Val, tô entendendo esse negócio não ficou claro. Aproveitem que vocês estão aqui ao vivo e já tirem todas as dúvidas. E por que eu gosto sempre de lembrar a importância da gente ter um controle da nossa velocidade de fala? Quando, como fono, a maioria de vocês eu acredito que já sabe, mas a minha formação base é de fono, sou fonoaudióloga. E na fono a gente trabalha muito essa questão tanto da velocidade de fala, a gente grava, a gente analisa, a gente conta tudo quando a gente recebe o nosso paciente, como também da velocidade de compreensão. Então, quando a sua audiência ela não compreende ou ela não interage, é porque está desregulado. A sua fala não está sendo clara ou está numa velocidade, num ritmo diferente de quem está te ouvindo. Então a gente passa bastante tempo fazendo essa análise de velocidade de fala e de velocidade de compreensão. E eu percebi, a gente aplica muito isso quando todos os trabalhos relacionados à fala a gente sempre considera. Eu acredito que quem me acompanha já sabe que eu fiquei vários anos preparando os advogados para as provas orais. Então, parte do treinamento, quando eles chegavam lá para fazer a prova, é eles analisarem muito bem a pessoa que vai estar ali te ouvindo. Qual que é a idade? Porque às vezes quem ia te avaliar era alguém muito mais velho. E se é uma pessoa muito mais velha do que você, já é grisalho, você observa, a sua velocidade de fala vai interferir na sua aprovação. Então, essa percepção eu trabalhava muito com os advogados. E quando eu vim para o meio digital, eu percebi que os produtores de conteúdo, eles ignoravam totalmente essa questão. Porque eles falavam assim, mas está todo mundo hiperconectado, está todo mundo recebendo muitos estímulos. Cuidado! Porque quando você acredita que a velocidade de fala é que vai te ajudar a manter a sua audiência conectada, tem alguma coisa muito errada. Não é a sua velocidade, é a variação do seu tom, é o modo como você explica. A velocidade, ela é um elemento que vai conectar ou desconectar. Então é por isso que você precisa ter muito claro. A maioria das minhas alunas, quando eu falo, olha só, a gente tem que trabalhar essa questão da velocidade, elas falam assim, não, Val, não quero trabalhar esse negócio de velocidade, de controlar a velocidade, porque é muito difícil. E é difícil quando, gente? Quando a nossa fala está no automático. A nossa fala é a nossa ferramenta de trabalho aqui na internet. Imagine se a sua ferramenta de trabalho está no automático, ela liga e desliga sozinha. Ela tem quase que uma vontade própria. Você perde o controle e você pode ter consequências muito sérias.
Produzir conteúdo aqui na internet é ter a fala como ferramenta de trabalho. Então você precisa começar, é muito importante que você comece a observar, a trabalhar qual é a melhor forma de adequar a sua velocidade de fala. Porque quando você faz isso, você está em sincronia com a sua audiência, você fica conectado. E não é difícil. Por que é difícil? É porque as pessoas falam, ai Val, é muito difícil. Não é difícil, gente. Às vezes é porque você nunca parou para pensar sobre isso. É porque ninguém nunca te falou, olha, eu vou pegar aqui pela tua mão e vou te mostrar como você desenvolve essa percepção. Por isso que eu gosto sempre de reforçar que não é uma técnicazinha, um exercício que vai transformar a sua fala. É um método. Todos os dias eu estou vindo aqui para compartilhar com vocês um conteúdo. Então comece a aplicar devagarzinho esses conteúdos. Comece a se escutar, saia do automático. Quando você sai do automático com relação à sua voz, com relação à sua fala, você está no controle. Não é a sua ferramenta, a sua fala que está te controlando. Existem muitas pessoas que falam assim, meu Deus, Valéria, eu falei uma coisa na live, me arrependi profundamente. Já teve uma live que eu falei aqui com vocês sobre os perfis comunicativos, e tem um perfil que é esquentado, que é o intuitivo, ali ele não tem muita paciência. Então quem não tem muita paciência, às vezes acaba dando uma resposta deselegante para a audiência, acaba sendo grosseiro, tudo por quê? Porque a fala está no automático. Quando você tira a sua fala do automático, quando você aplica o passo a passo e sai do automático, você está no controle. E quando você está no controle, você não vai controlar só a velocidade, você vai escolher muito bem as palavras que você vai usar. Se você falou algo e percebeu que aquela fala ficou maldita, você volta e transforma a sua fala em algo bendito. Por quê? Porque você está presente, você está no controle. A nossa fala, ela não é igual ao pensamento. O pensamento, às vezes, a gente não consegue controlar. O pensamento vai e volta. A fala, ela tem vários elementos motores que a gente fala. Você precisa abrir a boca, você precisa articular, tem voz, tem língua, tem várias coisas que estão envolvidas no nosso processo de fala. Então, comece a pensar sobre tirar a sua fala do automático e ter o controle sobre ela. Quando eu vi, já falei. Se você é essa pessoa que fala assim, meu Deus, quando eu vi, eu já tinha falado. Esse é um sinal de alerta, assim, ó, pisca vermelho, pá. Você precisa começar hoje a perceber, a estar presente para aquilo que está saindo da sua boca. Principalmente se o que você está falando está direcionado a uma audiência e você tem um objetivo de transformação. Ninguém está aqui falando patavinas. Nós estamos aqui compartilhando conteúdo de valor que nós acreditamos que vai transformar a vida da nossa audiência. Se você é uma pessoa que não quer isso, não pensa sobre isso, nem precisa me seguir, gente. Eu acredito que eu tenho aqui pessoas que estejam comprometidas com a fala e com a mensagem que elas estão levando para transformar. Então, o primeiro convite que eu tenho para vocês é saia do automático. E antes de te mostrar esse passo a passo para você tirar a sua fala do automático, para você controlar a sua velocidade de fala, eu preciso te dizer o que você não pode fazer. Qual que é o jeito errado de controlar a velocidade, de trabalhar a velocidade? Às vezes eu falo para os meus alunos assim, olha, a gente vai precisar ajustar a sua velocidade de fala, ficar tudo direitinho. A pessoa fala, não, Val, pode deixar. O que eles fazem? Eles criam na mente deles um jeito super robótico de falar. Coloca a mesma velocidade em todas as partes da fala, em todas as partes daquela frase, daquele conteúdo. Vira um robô falando.
Não é isso que eu quero que vocês façam, gente. Controlar a velocidade não é você se transformar no robô do Google, do Google Translate. Olá, bom dia, boa tarde. Não é isso. Por que que isso acontece? Porque quem faz isso, ela está colocando a mesma pausa do mesmo jeito, está falando, aquela velocidade de fala está aplicada da mesma forma em todos os momentos. E não é assim que a gente ajusta a velocidade. Se você fala muito rápido e quer ajustar a sua velocidade de fala, esse é o jeito errado. Você tentar falar sempre com a mesma velocidade o tempo inteiro. Por quê? Porque senão vai ficar robótico. Tá, Val, e como é que a gente ajusta? Primeiro passo para você ajustar a sua velocidade de fala e não ficar robótico é se escutar. Cara, não adianta. Ai, Val, é muito difícil se escutar. Parou com isso. Se você está aqui, você está comprometido a ter uma fala poderosa, a se conectar com a sua audiência, você precisa se escutar. Porque se você não se escutar, quem vai controlar a sua fala vai ser a tensão, vai ser o medo ou vai ser mesmo até a sua audiência. Porque se a audiência está presente te respondendo, a sua velocidade de fala está um jeito. Se a audiência fica em silêncio, a sua velocidade de fala vai ser outra, porque você vai ficar desesperada e vai achar que você precisa acordar a sua audiência, digamos assim, e você vai tender a aumentar muito a velocidade de fala. Você precisa se escutar para você ser a única pessoa que vai controlar essa velocidade. Fechado? Segundo passo, conhecer com quem que você está falando. Se você está falando com criança, é uma velocidade. Se você está falando com um adolescente, é outra velocidade. Se você está falando com um adulto, é outra. Se você está falando com um homem, é uma velocidade. Se você está falando com mulher, é outra. Como assim, Val? Cara, a gente tem que ficar muito atento. Faz diferença? Sim, faz bastante diferença. A idade é algo que muda totalmente, mas o sexo também. Então você precisa conhecer a sua audiência. Porque o modo como a gente se comunica, como a gente fala com as mulheres, é diferente do modo como a gente fala com os homens. É uma questão cognitivo-cerebral. O cérebro das mulheres um lado e outro do nosso cérebro é hiperconectado. Então nós temos uma velocidade de conexão entre um assunto e outro diferente dos homens. Então se a tua audiência é de homens, a sua velocidade também precisa respeitar essa questão do sexo. Então se escute, conheça a sua audiência e principalmente reveja os seus áudios, o que você manda pelo WhatsApp, aqueles áudios do WhatsApp, reveja os seus vídeos do YouTube que você faz aqui no Instagram, as suas lives. Ai, Val, eu odeio me assistir. Vamos superar isso? Acredito que quem está aqui já está assim num outro nível e é importante vocês entenderem que para a gente evoluir, a gente precisa se conhecer. A gente precisa ver o que a gente está fazendo de certo e o que a gente está fazendo de errado. Uma pessoa que tem uma boa fala, uma fala que conecta, uma fala que transforma, uma fala clara, confiante, é uma pessoa que está buscando sempre aprimorar. Não existe uma velocidade perfeita, não existe uma velocidade certa, nem uma velocidade errada. Existe uma velocidade adequada. Por isso que é importante você seguir todos esses passos que eu trouxe aqui para vocês. E o primeiro passo que eu sugiro para vocês começarem é desenvolvendo a escuta ativa, se escutar. Toda vez que você se escuta, você consegue ir ajustando a sua velocidade de fala. E você fica no controle daquilo que precisa ser dito. Ficou claro para vocês como que a gente pode trabalhar essa questão da velocidade? Me falem aí que eu tenho uma dica extra para trazer para vocês que estão aqui até o final dessa live, guerreiros. Quero trazer uma outra dica extra para quem está aqui controlar a velocidade de fala.
Como assim, Val? Qual é essa dica extra para a gente controlar a nossa velocidade de fala? Comece a se escutar e não fique tão preocupada em diminuir a velocidade. Se preocupe em articular bem as palavras. Quando você começa a articular bem as palavras, naturalmente, o que é articular bem as palavras? É isso, abrir a boca para falar. Resumidamente, articular bem as palavras é você abrir a boca para falar. Quando você fala com a boca fechada, você tende a falar muito mais rápido. Por quê? Porque você não está articulando. Então, esse é o segredo para você ter um maior controle da velocidade da sua fala. Articule bem cada palavra, porque assim você diminui a velocidade, coloca a velocidade de uma forma que é adequada para você e a sua audiência vai ter um outro canal de percepção. Por que é tão importante? Por que a gente gosta tanto de assistir vídeos, por exemplo? Porque nós fazemos uma leitura labial. E quando nós fazemos essa leitura labial, isso aumenta, é inconsciente, a gente faz a leitura labial sem perceber. Quando nós articulamos bem as palavras, estamos fazendo essa leitura labial de quem nós estamos assistindo o vídeo, nós vamos conseguir ter uma compreensão muito maior daquela mensagem. Então comece a explorar essa questão de articular bem cada uma das palavras. Essa é a dica extra que eu quis trazer para vocês aqui nessa nossa live, falando sobre por que falar rápido é um problema quando você quer ter uma fala